Olá, eu sou Célia Alves de Araçatuba. Vamos continuar o trabalho de gravar no YouTube a leitura de um livro maravilhoso, e o livro da bruxa. O autor? Tá. Roberto Lopes. Que gracinha. Nossa, tem verdadeira paixão por ele. E ele precisa saber disso. Isso vai chegar até aos ouvidos dele. Ele tem me feito muito bem com esse livro. A primeira vez que li, já deu um boom na minha vida. E toda vez que eu leio um capítulo, leio alguma coisa, eu indico o livro. Vamos lá. O livro da bruxa, 13, relacionamentos. 13 é o capítulo, tá, gente? Tá bom. Relacionamentos. Você lembra que eles pararam num posto de gasolina para comer alguma coisa e organizar as ideias? Tá. Então agora, o posto possuía uma lanchonete bastante simpática. Depois de abastecer o carro, convidei-a para tomarmos um café da manhã ali. Pegamos 2 sucos de laranja, croissant e escolhemos uma mesa perto da janela para nos acomodarmos. De lá podíamos observar tanto a estrada quanto o movimento das pessoas no salão. Quem já não teve uma passagem dessa em sua vida? Aí você busca assim no seu consciente, você se vê sentado na janela, numa mesa perto da janela, conversando com uma pessoa simpática, olhando tanto a estrada quanto o restaurante, tomando um suco de laranja, depois um café forte, comendo croissant. Viajei agora. De lá podíamos observar tanto a estrada quanto o movimento das pessoas no salão. Como as mulheres se tornam deusas? Ou elas já nasceram assim? Perguntei, retomando nossa conversa. Raríssimas nascem prontas. A grande maioria demora para conquistar essa condição. Umas mais, outras menos. E como é esse processo? Existe uma receita? Eu vou lhe contar como vejo a maioria se formar, declarou. Ela bebeu um pouco do suco antes de continuar. As mulheres vivem num ambiente muito repressivo. Quando meninas, são educadas para acreditar que o mundo é dos homens e sofrem restrições de todo tipo, especialmente em relação ao trabalho e à sexualidade. Até bem pouco tempo éramos pressionadas por causa da virgindade e do risco de gravidez antes do casamento. Ainda bem que isso está mudando. As novas gerações estão começando a deixar certos tabus para trás, concordei. Por serem mais emotivas, as mulheres passam a juventude procurando pelo príncipe encantado. Namoram, sentem-se felizes, daí casam-se iludidas, achando que tudo continuará maravilhoso. Mas logo descobrem que o casamento é um feitiço que transforma o príncipe encantado num sapo. As mulheres também se estragam após o casamento, protestei, vestindo a carapuça. Ela ria de minha atitude machista. É impossível não se estragar estando casada com um sapo, não acha? Fulminou-me. Ela tomou mais um pouco do suco antes de prosseguir. Apesar da decepção com a vida conjugal, as mulheres tentam manter a situação, pois sabem que existe uma pressão maior sobre as separadas. Ainda pior se tiverem filhos pequenos. Assim, muitas se conformam e passam a se dedicar totalmente às crianças. Anulam os seus desejos, deixam de se cuidar, sufocam os sonhos e se atrofiam. Dizem que ser mãe é padecer no paraíso, provoquei. Ela fingiu não ter ouvido meu comentário inoportuno. Quando se chega a esse ponto, os maridos procuram nas outras mulheres o brilho que suas esposas já não têm mais. O relacionamento torna-se falso, leviano e doloroso. Os sentimentos afetivos no início são substituídos por medo, culpa, cobrança e insegurança. Transformam-se em inimigos declarados, obrigados a conviver na mesma casa. Eu conheço muita gente que vive assim. É horrível interferir. O mais inacreditável é que muitos casais conseguem sustentar essa situação até o fim da vida. É uma prova da fantástica adaptação dos seres humanos
aos ambientes hostis. Um saleiro e um paliteiro estavam sobre a mesa. A bruxa pegou o paliteiro e o afastou do saleiro. Em alguns casos, o relacionamento torna-se tão insustentável que não resta outra alternativa senão a separação. Daí a mulher sofre muito, principalmente porque desconhece sua força. Esse é o ponto crucial. E nessa fase que ocorre o despertar de muitas deusas. É nessa fase que ocorre o despertar de muitas deusas. Concluiu. Como? Perguntei. Ela segurou o paliteiro como se fosse a personagem feminina da sua narrativa. Após a separação, algumas mulheres se desesperam e deixam sua vida murchar. Outras, entretanto, passada a fase da tristeza, descobrem todo o potencial que possuem, desabrochando, tornam-se independentes e seguras. Percebem como eram frágeis as correntes sociais que as restringiam. Evoluem como borboletas que emergem de seus casulos. Lembrei-me das deusas que conhecia e notei que a maioria tinha percorrido o caminho descrito pela bruxa. Então não existem deusas casadas? Perguntei. Claro que existem, mas são raras. Nos moldes atuais, o casamento é uma instituição muito asfixiadora. As mulheres casam-se e em algum tempo depois têm que se separar para poderem se desenvolver. Isso está acontecendo com uma frequência cada vez maior. Que bom, quanto mais deusas melhor, declarei. Eu não sei se seus amigos concordariam com você. Mas por que não? Perguntei. Porque mulheres assim deixam os homens inseguros. É por isso que vocês estão consumindo toneladas de medicamentos para impotência sexual ou fazendo tratamento para ejaculação precoce. A maioria dos homens ainda não está preparado para lidar com mulheres tão independentes. Preciso pensar melhor nisso, admiti. É tempo de começar a perceber que vocês também têm que se transformar para fazer com que essas novas mulheres, para fazer par com estas novas mulheres. Mordi um pedaço do meu croissant enquanto dezenas de ideias faiscavam em minha cabeça. Eu não sabia que você era contra casamentos, comentei. Eu não sou contra casamento. Também já fui casada. Aliás, se não fosse o casamento, eu não seria a bruxa que sou. Disse e piscou para mim. Mas você acabou de dizer que o casamento é asfixiante e em seguida diz que não é contra. Eu não entendo, resmunguei. É porque você insiste em ver tudo por um único ponto de vista. Lembre-se, não existem coisas boas nem ruins. É tudo uma questão de perspectiva. Só gostaria de saber sua opinião sobre o casamento, eu insisti. Atualmente não existe nada melhor para estragar o relacionamento entre duas pessoas do que o casamento. A vida do casal deixa de funcionar porque acaba com uma negociação saudável que precisa existir entre homens e mulheres. Como assim? Perguntei. Os homens oferecem carinho, mas desejam sexo. As mulheres oferecem sexo, mas desejam carinho. Só o namoro consegue manter essa negociação equilibrada. Repare como os namorados se agradam, trocam presentes, carinhos e aproveitam todos os momentos a dois. Fazem isso porque estão juntos por opção, não por obrigação. Ela fez uma pausa e olhou os carros que passavam na estrada. O casamento acaba com esse equilíbrio, continuou, pois obriga ambos a dormir todos os dias na mesma cama. Transforma a mulher e o homem em membros da mesma família. Esquece que a libido é estimulada pela ação de conquistar, é um instinto primitivo semelhante a uma caçada. Não há estímulo numa relação sexual com alguém da própria família. Por esse ponto de vista, você acaba de converter o casamento numa relação incestuosa, eu comentei. A convivência obrigatória sufoca o casal. A opção se extingue e ambos se tornam infelizes sem entender qual foi o grande erro cometido, concluiu. E aonde está o erro? Eu perguntei. No quarto de casal, disparou. Arregalei os olhos. Então o quarto de casal é o culpado? Na verdade, a cama de casal é uma excelente invenção. Adoro camas grandes e macias. O problema surge quando somos obrigados a dormir todos os dias no mesmo quarto com a mesma pessoa. Essa foi uma das piores ideias da humanidade. É o assassinato da galinha dos ovos de ouro. Cara... Assassinato da galinha dos ovos de ouro, indaguei.
Você conhece a história da galinha dos ovos de ouro, não é? Eu resolvi impressioná-la. Conheço, é claro, é uma fábula de Esopo de escravo que viveu na Grécia há mais de 2.500 anos. Ela ficou calada. Apesar de conhecer a história, estou curioso para ouvir sua versão, declarei. Por quê? Perguntou, cruzando os braços. Porque tenho certeza de que sua versão deve incluir algum tempero extra. Pode começar, estou prestando atenção. Intimei. Ela sorriu, descruzou os braços e começou a contar. Certo dia, uma galinha botou um ovo de ouro maciço. Sua dona ficou muito feliz, vendeu o ovo e reformou a casa. Uma semana depois, a galinha pôs outro ovo de ouro. A mulher vendeu-o e comprou móveis novos. Algum tempo depois, a galinha repetiu a façanha e a mulher usou o dinheiro para viajar. Na volta, como a galinha demorou para pôr outro ovo, a mulher não aguentou esperar, pois ficara gananciosa. Então pegou uma faca e abriu a barriga da pobre ave em busca do ouro. Moral da história: ficou sem os ovos e sem a galinha. Concluiu. Esperei pela continuação. Nos relacionamentos acontece o mesmo, prosseguiu. Como se vê por opção, os namorados estão sempre alegres, arrumados e perfumados. Os passeios são sempre incríveis. Qualquer oportunidade é motivo para trocar um beijo ou um carinho e o sexo é uma delícia. Eu não pude deixar de me lembrar. Tudo é maravilhoso, então ficam gananciosos e querem tudo de uma vez. O casamento é a faca que mata a galinha dos ovos de ouro. Se o casamento é tão incrível, por que as mulheres desejam tanto? Estou cansado de ver revistas especializadas em vestidos de noiva. É porque ser solteirona é muito mais grave do que ser separada. A mulher ainda é educada para se casar. Se isso não acontece, ela fica com o estigma de não ser realizado algo importante na vida. As amigas passam a discriminá-la veladamente e, além disso, a filha solteira corre o risco de ter de cuidar dos pais na velhice. Até pouco tempo, a única forma aceita pela sociedade para a mulher sair de casa era através do casamento. Agora eu já sei sua opinião. Você é contra o casamento, sentenciei. Não sou contra o casamento. Sou contra a situação que sufoca a aventura de viver. Infelizmente, hoje o casamento está nesta condição. Você já reparou que nenhum super-herói é casado? Nem os personagens do Walt Disney. Todos são sobrinhos, tios, avós, primos e namorados. Eu não tinha parado para pensar nisso. Aquela última colocação me surpreendeu. Após tantos anos sendo fã de super-heróis e tendo lido centenas de histórias em quadrinho, fiquei pensando em como não havia notado algo tão evidente. Ela terminou o suco e chamou-me de volta das minhas reflexões. Acho que podemos ir, não é? O oceano nos aguarda, disse. Então, não vamos deixá-lo esperando, exclamei. Levantei-me, dei a volta e afastei gentilmente a sua cadeira. Ela agradeceu, fazendo uma mesura. Retomamos ao carro em silêncio. Eu só conseguia pensar enquanto estava aprendendo com ela em um único dia. Tchau! Até o mar.